Queridos irmãos de Jornada Espiritual, hoje estamos trazendo a lição número 58 do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso sempre querido Chico Xavier. A lição intitula-se Em Honra da Liberdade. Ela é baseada na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Vamos ver o que o nosso irmão Paulo, o apóstolo, nos diz. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo o Cristo. Muito pertinente e concernente esta colocação de Paulo para os dias atuais, onde, lamentavelmente, estamos vendo inúmeros falsos profetas, a rede social induzindo as criaturas ao erro, ao equívoco, fazendo com que muitos se tornem presas, segundo as tradições humanas, os rudimentos do mundo. Então, as redes sociais hoje estão sendo as responsáveis para esses desvios, fazendo com que muitos se catequizem diante desses argumentos, desses sofismas, são os argumentos falsos. Vamos ver como Emmanuel nos coloca sempre com muita felicidade. Nos diz ele: se alcançaste um raio de luz do Evangelho, um raio de luz, basta um raio, avança, portanto, na direção do Cristo, o divino libertador. Não julgues seja fácil semelhante viagem do Espírito. Está bastante claro aqui que basta um raio de luz do Evangelho do Cristo para que possamos avançar na direção dele, segui-lo. Vamos lembrar o que ele nos disse: quem vier após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é negar seus valores egóicos, egoísticos, de arrogância, de prepotência, dos nossos padrões de poder, onde a nossa lei tem que prevalecer. Temos que abrir mão disso tudo. No entanto, tantos irmãos equivocados estão nos induzindo a que caminhemos por vielas tortuosas, não pelas estradas retilíneas, mas sim pelas estradas vicinais que as existências nos proporcionam. Encontrarás, diz Emmanuel, em caminho, variados apelos à indisciplina e à estagnação. Seremos, então, compelidos à indisciplina, à estagnação moral e espiritual. Serás surpreendido a cada passo pelos sofistas da religião, aqueles que utilizam argumentações falsas, falaciosas, pelos falsários da filosofia, pelos paranoicos da ciência e pelos dilapidadores da história, empavesados, ou seja, ornados, ataviados nas engenhosas criações mentais em que encarceram a própria vida, buscando atrelar-te o pensamento ao carro da argumentação filauciosa, ou seja, vaidosa, jactante, a que se acolchetam, ou sejam, colocados em colchetes restritos, emparedados que seremos por essas vãs filosofias, e sempre famintas de louvor e da vassalagem. Aqueles que vão seguir, aqueles subservientes, os fâmulos, seguindo essas orientações completamente desarmonizadas, mutilando a revelação divina, desfigurando preceitos da verdade,
abusando da inteligência ou fantasiando episódios furtados ao registro fiel do tempo. Armam, portanto, meus irmãos, ciladas ou levantam castelos teóricos em que a sugestão menos digna te inclina à existência, à rebelião e ao pessimismo, à viciação e à inutilidade. Quantos irmãos estão sendo levados, estão sendo sugestionados? Estamos nos referindo aos encarnados, fora a participação efetiva, influenciadora dos desencarnados, levando para que esses irmãos se inclinem para a rebelião, para o pessimismo, para a prostração, para o ostracismo, as viciações amplas e, consequentemente, a inutilidade, atendendo quase sempre a interesses escusos, lisonjeiam-te a incipiência, incensando-te o nome, quando não se desmandam na vaidade, aliciando-te a decisão para que lhes engrosses o séquito de loucura. Como estamos vendo isso nos dias atuais. As lisonjas, atendendo interesses pessoais escusos, a incipiência com S, ou seja, a ignorância. Erramos muito pela ignorância. Incensando-te o nome, quer dizer, aquecendo o nome, para que criemos a vaidade, a ilusão, aliciando-te a decisão para que nós possamos engrossar o séquito da loucura, da dor, do sofrimento, das contorções que teremos, fruto de nossas escolhas equivocadas. Acompanhando-os, porém, não te farás senão presa deles, fâmulo desditoso das ideias desequilibradas que emitem no temerário propósito de se anteporem ao próprio Deus. Aliás, consideram-se deuses. Então seremos fâmulos, subservientes, submissos a estas ideias envolventes, indutivas, desequilibradas, ideias essas que se antepõem à própria divindade. Querem escravos para os sistemas falaciosos, falsos, que mentalizam quando Jesus deseja te faças livre para a conquista da própria felicidade. Pois as leis de Deus que Jesus nos trouxe é para nos libertar dos grilhões, das cadeias em que nos colocamos, dos ergástulos, ou seja, das prisões escuras, também chamadas de enxovias. Jesus quer que nos libertemos. Para isso temos que seguir as leis de Deus e não essas ideias falsas, falaciosas que esses irmãos estão implementando e implantando no nosso meio. Acautela-te no trato com todos os que tudo te pedem, no campo da independência espiritual, limitando-te a capacidade de sentir e pensar, empreender e construir, porquanto em nos fazendo tributários desta falsa glória em que se encasulam, relegam-nos à existência a planos de subnível, quando Cristo de Deus, tudo nos dando em amor e sabedoria, nos ampliou a emoção, o amor, o conhecimento, as asas da sabedoria, a iniciativa, tanto que ele nos disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, o trabalho no bem, a execução positiva, a caridade, convertendo-nos em filhos emancipados da criação e não presos a estas ideias falsas, falaciosas, para que tenhamos não apenas a vida,
mas a vida santificada e perfeitamente abundante. Ó Jesus, só temos a Ti a agradecer. Quando então começamos a entender as Tuas leis, para esta excelsa liberdade que tanto almejamos. Graças a Deus por tudo e por mais uma lição. Que cada vez mais, Jesus, as Tuas bênçãos caiam sobre nós. Graças a Deus e que assim seja.